425 watts. Olha esse post aqui falando sobre o FTP do Henk Evenepoel. E muita gente, eu estou vendo, compartilhando isso e apontando como se fosse um número matemático que provasse que o Henk tem grandes chances de vencer o Tour de France. Claro que uma coisa não exclui a outra, mas eu vou te dizer de cara que quem leu isso tirou a conclusão errada e entendeu errado o esporte que pratica. Nesse vídeo eu vou te explicar 3 coisas. Primeiro é o que esse número significa para a fisiologia real de um ciclista. Segundo, por que o Pogacar tem menos watts por quilo que o Renko e mesmo assim ganha tudo. E terceiro, vou te explicar por que ficar comparando o FTP ou esses números específicos em um retrato específico apenas é um erro e que faz você, ou quem está comparando, não evoluir da maneira correta. E antes de eu te explicar tudo, vamos começar pelo contexto. De onde surgiu esse post? Esse post saiu de um vídeo no YouTube, esse aqui que a gente está vendo, do Renko, que ele compartilhou no seu próprio canal pessoal do YouTube dele. E nesse vídeo, o Renko faz diversos testes, principalmente testes de lactato, mostra ali como está treinando e compartilha um pouco desse aspecto pessoal. Eu acho super importante, principalmente pelo marketing que isso gera, estar compartilhando ali o dia a dia, principalmente um cara como o Renko que vai disputar um Tour de France, que é uma prova assim, gigantesca. Mas esse dado de 425 watts, na verdade não foi ele que falou. Na verdade é um trecho em que o treinador dele fala a seguinte frase. 420, acho que se eu não me engano, o câmera pergunta e ele fala 420 watts está um pouquinho abaixo do limiar, 425 nós estaríamos ali. Dando a entender de que o FTP do Renko seria 425 watts. E FTP, para quem não sabe, seria a potência máxima sustentada em 1 hora. E é basicamente um número mágico que muitos treinadores, ciclistas utilizam para mensurar a performance. Mas obviamente que a performance existe diversas camadas, diversas variáveis, não é só o FTP. O FTP sem contexto pouco importa. E é aí que nós entramos no detalhe do Pogacar, por exemplo. O Pogacar, segundo essa notícia aqui, alguns meses atrás acabou saindo ali qual seria o FTP dele. Como eu falei, o FTP é simplesmente um retrato específico de uma janela fisiológica, sustentar a potência por 1 hora. Não necessariamente significa você é forte e você é fraco. E aí nessa notícia aqui, o Pogacar, na teoria, teria um FTP de 415 a 420 watts. Com 66 quilos, isso daria aproximadamente 6,29 watts por quilo. Watts por quilo seria a métrica que mais influencia durante a subida. Existem outros aspectos, outras variáveis, como eu falei, o ciclismo não é isso e pronto, não é assim, mas os watts por quilo são muito importantes para a subida, para você guardar. E aí a gente pega pelo histórico. Quem ganhou o Tour de France de 24? Pogacar. De 25? Pogacar. Que é o favorito para 2026? Pogacar. E aí a gente se pergunta assim, como que o Renko, com 63 quilos e que na teoria tem um FTP de 425 watts, tem watts por quilo muito mais altos que o Pogacar, como que ele não tem o mesmo sucesso que o Pogacar? E aí entramos em uma frase que eu gosto muito, a fisiologia ela não é resumida em apenas uma variável. Ou seja, é o que eu falei, não é FTP e pronto, é só o FTP. Por exemplo, o Pogacar provavelmente tem um VO2 melhor e maior, maior do que o Renko. Provavelmente o Pogacar consegue sustentar variação de ritmo acima do limiar de maneira muito mais eficiente que o Renko, como nós já vimos. Provavelmente o Pogacar tem uma recuperação entre ataques, entre esforços máximos muito mais efetiva. E esses detalhes também contam para o contexto da performance. E aí entra uma parte bem interessante, porque o Renko ele vai ficar 68 dias sem competir até o Tour de France. O porquê disso? Isso que entra a importância, por exemplo, de um treinador. O treinador identificar, juntamente com o nutricionista, engenheiro de performance e outros profissionais, identificar que assim, opa, o Renko tem esses, não vou falar defeitos, mas esses pontos fracos, esses pontos fortes. Como nós podemos otimizar a performance dele para uma competição de 21 dias, que é o Tour de France. E nenhum vencedor da era moderna do Tour de France venceu o Tour de France, né, o vencedor, estando 68 dias sem competir pré-Tour de France. Isso é algo inédito, vamos dizer assim. Então, por isso que se vai dar certo, se vai dar errado, pouco importa. Mas eu queria que, é interessante assim, a análise dos treinadores, do staff dele, para que pudessem chegar nessa conclusão. E veremos, né, se vai dar certo ou não. Porque, assim, antes de vir a prescrição do treinamento, tem que vir o diagnóstico. Então, assim, a análise do como é o perfil fisiológico do Renko, como é o perfil mental do Renko, sabemos que o cara é um cara muito explosivo em certos pontos, e analisando isso, qual seria o diagnóstico para que essa prescrição do treino pudesse ser a mais efetiva possível para ele ter o melhor desempenho possível no Tour de France. Vimos que alguns Tour de France ele terminou em terceiro, se eu não me engano, em um, mas alguns, se eu não me engano, 2 ele acabou abandonando,
Então, assim, é tudo para otimizar a performance. Então, acho que seriam 3 pilares, assim, dessa preparação de 68 dias, por exemplo, do Renko. Que o primeiro pilar é a altitude. Eu posso fazer um vídeo, se vocês quiserem, falando quais seriam os benefícios de treinar em altitude, mas eles estão ali na altitude, treinando de maneira específica, como o vídeo do próprio Renko fala. O pilar 2 seria essa conversão do motor bruto que ele tem, porque o cara é um especialista em contra-relógio, ele bate o Pogacar, bate o Ganna, é um cara extremamente eficiente no contra-relógio, então como transformar esse motor bruto do contra-relógio que ele tem, que ele é talvez um dos melhores contra-relogistas de todos os tempos, em um cara que consegue sustentar um potencial alto em subidas longas. E o terceiro pilar seria talvez a gestão de peso, que isso faz muita diferença, principalmente como eu falei, para os watts por quilo. Porque no mesmo vídeo o Renko compartilha de que ele é um cara que é muito que tem uma facilidade, por exemplo, para ganhar massa muscular nos braços. E isso sim também faz parte do diagnóstico para que leve em consideração para que eles possam ajustar o treinamento para otimizar, para ter a melhor performance ali no Tour de France. E eu já sou treinador há 7 anos com a BixCC e diversas vezes eu vi assim, erros, principalmente erros conceituais nos assessorados, é algo que eu tento ali trabalhar, que é achar que o FTP é a única métrica que importa. O FTP ele é um indicador, mas ele não é o jogo todo, como eu falei. E eu já tive, por exemplo, ciclistas, tive assessorados com FTP de 280, um exemplo, que andava mais do que um cara que tinha um FTP de 320. E aí eu te falo, o que é andar mais? Entendeu? Depende sempre do contexto. Eu vou dizer, neste contexto, ele tinha mais sucesso em termos de performance na competição. Ele conseguia entregar resultados melhores. E aí eu te falo, existem diversas camadas, não é só um FTP. Se fosse FTP por FTP, os melhores ciclistas da atualidade provavelmente seriam ciclistas de ciclismo indoor. Por quê? Porque são caras que produzem uma potência altíssima por tempo altíssimo. Só que quando eles migram para o outdoor, migram para o ciclismo real, eles não obtêm sucesso. Tivemos aí o Zwift Academy por muito tempo. Se não me engano, esse ano ainda vai ter. Mas muitos dos ganhadores do Zwift Academy, que é uma competição do Zwift, ali, ciclismo indoor, mas que arrumam um contrato profissional na Alpecin para disputar o ciclismo real, o ciclismo de estrada. E muitos não obtêm o sucesso desejado. Talvez o Jay Vine seria um exemplo que mais saiu ali da curva normal, né? Foi o cara que mais obteve sucesso. Mas os outros não. Por quê? Porque ciclismo envolve técnica, envolve posicionamento, envolve outras variáveis além do FTP. Então, o que define que você vai performar bem o seu objetivo e seu objetivo, seja ele Gran Fondo, fazer uma travessia na Europa, participar de uma corrida regional no Nordeste, no Norte, é a integração de algumas coisas. O FTP, sim, é legal, é importante, mas também tem a capacidade aeróbica longa, tem a capacidade de você sustentar uma potência alta depois de 2 horas estando sob fadiga, a capacidade sua de estar bem preparado para não sentir cãibra, por exemplo, claro que a cãibra é multifatorial, mas muitos têm cãibra porque não estão preparados para aquele esforço físico, gestão de peso de uma maneira inteligente, sem se sacrificar. Então são diversas variáveis que incidem sobre a performance final no seu objetivo. Então a pergunta que fica para você, aí agora, você está olhando para o número certo? Você sabe realmente quais são seus pontos fracos, quais são seus pontos fortes? Ou você está perseguindo um indicador simplesmente genérico, que seria o FTP, porque o FTP precisa de contexto para ter significado. Enfim, eu poderia falar muito mais, mas por hoje é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. E se esse vídeo te trouxe um pouco mais de clareza, deixa o like, se inscreva no canal. É muito importante para que a gente possa desenvolver mais conteúdos como esse. O Tour de France está chegando, quem sabe eu não produza conteúdos de maneira mais rotineira. E me conta nos comentários, você já se pegou comparando o seu FTP com outros ciclistas ali do seu grupo? Quero ler a sua resposta, viu? Bons treinos, aquele abraço, até o próximo vídeo.